Olá, muito bem-vinda a mais uma edição do Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo que você já conhece, plataforma de notícias sobre varejo, consumo e serviços no Brasil e no mundo. Estamos no mercadoeconsumo.com.br, também nas redes sociais e também aqui no YouTube. Além do Bora Varejar, fazemos a cobertura aí de vários eventos pelo Brasil e mundo afora relacionados a esses temas que a gente cobre. E também estamos, enfim, fazendo aí lançamentos de lojas, marcas que estão chegando ao mercado, tudo que é novidade sobre esses assuntos a gente traz para você também aqui em vídeos. E o Bora Varejar semanalmente com novidades, convidados especiais, daqui a pouquinho eu anuncio o nosso convidado da semana. Antes, boas-vindas também ao nosso editor Gustavo Groma, mais uma vez aqui ao meu lado. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Ayana? Sempre um prazer participar do Bora Varejar ao seu lado. E um passarinho me contou que hoje tem case bacana no Bora Varejar, é isso? Pois é. Sempre trazemos, né, cases muito bacanas aqui para o Bora. E o de hoje, com certeza, muita gente que vai estar acompanhando a gente aqui vai reconhecer pelas cores, pelo visual, pela camisa que está usando o nosso convidado, vai achar familiar aí, porque é uma marca que vem bombando, crescendo muito no Brasil nos últimos anos. A gente vai falar muito aqui de branding, de construção de marca, de posicionamento, dessa identidade, da experiência de consumo que a marca oferece, né, também. Tudo isso unindo sabor de um produto super especial, humor e uma estética que é própria da marca, visível nas lojas, que é muito bacana. Vamos aqui já trazer para o nosso palco virtual o Lohan Soares, CEO da Milk Moo. Tudo bem, Lohan? Bem-vindo. Prazer em revê-la, Ana. Prazer em falar com você também, Gustavo. Para a galera que acompanha o Bora Varejar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, embora esteja com a voz meio falha, mas quis honrar esse compromisso. Eu tenho certeza que vai ser bem legal esse bate-papo, viu, Ana? Estou Muito por bom. vocês. Tá tomando muito milkshake ou falando muito, Lohan? Ou as duas Ana, coisas. os dois, porque falo o dia inteiro, eu brinco aqui dentro da companhia, eu sou o maior pedinte, então eu fico o dia inteiro pedindo coisa para os outros. Pode me ajudar com isso aqui, faz isso aqui, toma um milkshake, testa novos produtos, e a gente vai entrar em pauta de inovação, então a Milk Moo é sempre inovando, então toda hora é um milkshake para experimentar e pedindo para a galera favorzinho, né? Toda hora, me ajuda com isso aqui, me ajuda com isso aqui. Então falo Muito muito bom. e tomo muito Milk Moo. Muito bom. Aquele emprego que todo mundo queria ter, né? Experimentar novidades da Milk Moo aí, nada mal. Bom, o Lohan, como ele comentou, a gente já se conheceu recentemente no Latam Retail Show aqui em São Paulo, evento B2B de varejo de consumo, realizado pela Gouveia Experience. E nesse evento, especialmente, a gente falou de collabs, que são uma marca muito forte, inclusive quando a gente fala de inovação, né, de produtos inovadores, a Milk Moo tem nadado de braçada aí quando se fala nesse assunto, trazendo sempre novidades para os seus clientes. Mas vamos começar do surgimento mesmo da Milk Moo. Hoje, como eu comentei, acho que muita gente reconhece, e a gente está vendo aí as cores da Milk Moo na sua blusa, no fundo, né? Nas lojas a gente vê muito isso. Ontem eu estava passando aqui em São Paulo, não me lembro agora por que bairro foi, e eu vi uma na rua, tem no shopping, enfim, tem em lugares diversos, né? Esses dias a gente deu uma reportagem sobre Milk Moo e a gente viu ali lojas em locais super diferentes, casarões cor-de-rosa, enfim, com visuais super bacanas, né, que chamam muito a atenção. Qual que era a visão estratégica? Qual foi a visão estratégica que você teve desde o início ali para criar essa marca? Por que milkshake, né? Também é importante a gente saber. E conta um pouco também do seu passado empreendedor, que você não começou na Milk Moo, né? Uau, vamos lá, Ana. Foram muitas pautas. Espero que a gente tenha pelo menos 3 horas aí de podcast, né? Para eu contar. Mas, bom, eu falo que a Milk Moo nasceu dentro de mim. Agora eu falo desse cara aqui, que é meu sócio fundador, que hoje mora no céu, infelizmente, junto com a minha mãe, né? Nos últimos 2 anos tive a tristeza de perder os dois, minha mãe e o Paulo, que é meu sócio fundador da Milk Moo. Mas bora lá, bora varejar. Ayana, eu falo que a Milk Moo nasceu dentro de mim quando eu tinha 10 anos de idade, que eu comecei a vender brigadeiro na escola. É uma história semi-clichê, mas é a minha. Isso com vontade de comprar meus tênis. Minha mãe, sou filho de uma mãe solo, mãe de 3 filhos, bancária, então você imagina que a grana era bem curtinha. Então, eu vi o Ronaldinho Gaúcho usando as chuteiras, eu queria comprar a chuteira da Nike Total 90. Quem é 30 mais, 35 mais, aí vai lembrar dessas icônicas chuteiras da Nike. E não tinha grana. Eu falei, cara, o que eu vou fazer para comprar essa chuteira?
Não sei de onde que eu tirei, não lembro, mas comecei a vender brigadeiro e leitinho recheado. E aí eu ganhava naquela época, era dos 10 até os 13 anos de idade, no ensino fundamental, em torno de um salário mínimo. Então ali eu comecei a entender o que era um CNV, o que era uma DRE, tudo que direcionava para um sucesso de uma empresa, que em resumo do resumo é tudo parecido, né? Então, no final das contas, a gente tem que ter um faturamento, tirar despesas e ter um bom lucro. E aí, a depender do segmento, seja de 20%, de 15%, de 30%, a depender do segmento. Então, ali nasceu a Milk Moo. Ayana, quando eu cheguei aos 17 anos de idade, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, como acho que 90% das pessoas dessa idade, né, 17 anos, você tem a dura missão de escolher o que você vai fazer o resto da vida. Então, pensa, no auge da maturidade dos 17 anos, eu arrumei um emprego de vendedor da Mr. Cat, aqui em Goiânia, né? E aí fiquei por lá 6 meses e abri a Senhor Lohan Sapataria com a minha mãe em sociedade, que era meu primeiro negócio formal. E esse negócio com muita dificuldade, eu tive ele dos 18 aos 34. Então, eu falo que foram 16 anos muito difíceis. Tanto que nesse meio tempo eu fui garçom na Outback 3 anos. Então, eu tinha Senhor Lohan de dia, ia para o Outback à noite, servir as pessoas. E dali eu tirei um desejo de ter um negócio de alimentação. Porque eu vendia sapato para homem. Depois eu quero que o Gustavo me responda quantos pares ele comprou esse ano. Porque eu tenho certeza que se foram mais de 2 ou 3, o Gustavo é um homem que foge, tá vendo? Foge um pouco do perfil de consumo masculino. Então, para eu finalizar, para eu molhar o bico aqui, eu fiquei no Outback 3 anos, entrei em 2011, saí em 2014. Antes disso, eu vendi coisa na rua, vendi o Código de Defesa do Consumidor. Vocês lembram-se que em agosto de 2010, muito bom. Então eu bati de porta em porta vendendo Código de Defesa do Consumidor, já tendo a Senhor Lohan. Bom, em 2019, 5 anos depois que eu saí do Outback, eu já tinha 11 anos de Senhor Lohan, e eu falo que eu tinha uma vida mediocremente confortável. Eu era um cara de 29 anos, tinha meu APzinho financiado, tinha meu carrinho popular quitado e uma insatisfação muito grande dentro de mim, que eu falei, cara, se eu continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo, eu nunca vou estar onde eu acho que eu mereço estar. Então, dali nasceu essa insatisfação. Nesse meio tempo, o Paulo, que é meu fiel escudeiro aqui, Paulo gostava muito de mim, ele era um representante comercial de roupa, 40 anos, o Paulo tinha uma deficiência física, que ele andava de bengalinha desde os 20 anos de idade, porque não tinha o menisco, então o joelho dele não flexionava. Então, pensa, ele ficou 40 anos carregando mala, rodando pelo Brasil para vender as roupas dele. E eu era um cliente dele, eu comprava alguns itens dele, ele gostava muito do meu atendimento. Ele achava que eu era o melhor vendedor do mundo, que eu atendia as pessoas bem, tratava pelo nome, ajoelhava sempre nos pés dos meus clientes, ele gostava de mim. E eu falo que foi uma sociedade muito improvável, porque todo mundo achava que o Paulo era meu pai, e ele era só um amigo que tinha o dobro da minha idade. Aí, Ayana, ele queria abrir uma terceira Senhor Lohan comigo, eu tinha 2. E aí, eu não queria, porque eu digo que o tesão já tinha acabado, porque, 12 anos muito duros, marmitex na escada, ir no banheiro olhando câmera para economizar colaborador, para sobrar R$2.000 no final do mês. Então, foram 12 anos duros. Beleza. Na hora que nós chegamos nesse shopping, Ayana, que a gente foi olhar se é possível terceira Senhor Lohan, eu não tinha muito desejo, mas eu sempre metaforizo que eu não gosto de fechar uma porta sem ver o que tem dentro. Então, eu fui lá no shopping Passeio das Águas, aqui em Goiânia. Falei, Paulo, eu gostei de um ponto aqui no shopping, é esse aqui, só que para abrir uma loja aqui, Paulo, é R$500 mil, 500 mil. Eu não tenho nem longe disso aqui. Então, acho difícil, porque quem é do varejo aí, nossos ouvintes, sabe que quando um ponto não tem, está no shell, como a gente fala, está no osso, não tem piso, não tem forro, não tem ar-condicionado fine coil, não tem porta de fechamento automático,
a obra encarece demais. Então, você coloca ali 100 mil reais para vir para a estaca zero, para ter o básico, uma parede, uma tomada, um teto e um ar-condicionado. 500 mil. Falei, Paulo, sem chance. Pois bem, Ayana, na hora de ir embora, eu com aquela insatisfação e com aquele lembrança do Outback, eu custava vender 5 parzinhos durante o dia. No Outback eu atendia centenas de clientes, todos os dias bombava. Eu falei, eu quero ter um negócio de alimentação. Na hora de ir embora, desse ponto lá no Passeio das Águas que eu não gostei, nós passamos em frente a uma loja de milkshake. Eu falei, Paulo, dá uma olhada nessa loja, nesse negócio. Ele, instantaneamente, bora abrir uma para nós? Falei, calma. Beleza, gostei do negócio, fomos embora. 2 semanas depois, a gente foi num outro shopping aqui em Goiânia, a mesma loja de milkshake, com 3 clientes na fila, 3 horas da tarde. Nesse dia eu não tinha vendido nenhum par. Eu falei, não é possível, cara, um negócio fácil desse. Eu tinha trabalhado em restaurante, Ayana, com fritadeira, com coifa, com chapa, com alface, tomate, carne, camarão, chopeira. Eu vi aquele negócio, uma maquininha de sorvete soft, uma pista fria, com calda de fruta, com shelf life, uma validade grande. Falei, cara, esse é o negócio mais fácil do mundo. Aí ele falou, tomamos o produto gostoso. Aí ele, vamos abrir uma para nós? Eu, negócio fechado. Ali nascia um negócio de milkshake sem nome que a gente iria abrir. Posso continuar contando como nasceu o Milk Mu e a vaquinha? Claro, por favor. Não, eu ia fazer, já ia pedir a palavra para fazer essa pergunta, mas antes eu só queria responder a pergunta que o Lohan fez do sapato, né? Lohan, esse ano nem engraxar o sapato eu engraxei. Então, quem irá comprar, entendeu? Então, por sua causa que eu quebrei, viu, Gustavo? Então, pode continuar. Não, mas sabe o que é o duro? Pegando o gancho do Gustavo, Ayana, olha só. Muitos clientes, né? Lógico que o perfil de consumo, o homem tem ficado um pouco mais cuidadoso com a aparência, que eu acho louvável, mas muitos dos meus clientes, usavam o sapato 1 ano e meio. Engraxava, o solado desgastava, o que ele fazia? Trocava o solado. Então, meu Deus, era muito cruel. Então, se eu fizesse um grande atendimento, um grande trabalho, eu via esse mesmo cliente 2 vezes no ano. Então, vendia 2 pares, em média, por ano para esse consumidor. Pois bem, batemos o martelo, teremos uma loja de milkshake. Beleza. Aí, eu pensei em 3 nomes que a Milk Mu quase chamou. O primeiro foi Dom Fredon. A Milk Mu quase chamou Dom Fredon. O segundo nome foi Taylor's Milkshake Gourmet. Eu queria trazer uma pegada meio anos 50, meio Johnny Bravo, cabelão para trás, meio Five Guys, assim, aqueles azulejinhos preto e branco, um carrinho conversível vermelho. Tinha um DNA nessa marca aí. E o terceiro nome foi Milk Mike. E aí, eu perguntei para 5 pessoas do meu convívio, as 5 pessoas mais próximas de mim. Dentre elas, uma se destacou, foi a Laila, minha sobrinha, que morava no Canadá na época, estava fazendo intercâmbio. Ela disse, Lohan, eu gostei muito de Milk Mike. Aí, psicografadamente, ela falou, que tal preto, branco e uma vaquinha? Falei, opa, gostei, porque tudo é lilás, verde claro, amarelo, vermelho, ela, preto, branco, vaquinha, Milk Mike. Não sei de onde ela tirou. Falei, gostei. Nisso, eu já comecei a sonhar com uma loja malhadinha de vaca, um copinho malhadinho, que as pessoas, de modo que as pessoas andassem, vissem e se intrigassem, né? O que esse cara tá tomando? E eu falei, pô, gostei, Milk Mike. Depois, a irmã de uma futura sócia minha que entrou, a Laura, a irmã da Ana Clara, tirou o Mike, botou o Mu. Assim tínhamos Milk, Mu, preto, branco e uma vaquinha. Nós fundamos a primeira loja, Ayana, para a história ficar mais gostosa, nós fundamos a primeira loja dia 2 de março de 2020, 17 dias antes do lockdown. Com todo o dinheiro que eu tinha juntado na vida, meu sócio, no auge dos seus 60 anos de idade, não aguentando mais trabalhar com representação e com outras coisas duras, fisicamente falando, abrimos e com um cardápio maravilhoso. A gente já nasceu com o branding que a gente tem hoje, com esse malhadinho icônico que eu sempre
instigo meus interlocutores, nossos espectadores a pensar em outra marca no mundo que você consegue reconhecer sem ter logo, sem ter slogan, sem ter mascote, sem ter o nome. E o nosso malhadinho, ele bateu o olho, você fala Milk Moo. Então, a gente nasceu no dia 2 de março já com sabores com o nome de vaquinha, então não era morango e ninho, não era Nutella, creme de avelã, não. Era Mimosa, Pandora, Malhada, Preciosa. A gente trouxe para o grande público os milkshakes alcoólicos, que foi até uma inspiração que eu tive no Outback, que lá tinha um drink que eu gostava muito, que era um drink de amarula com morango, eu gostava muito, que era o African Spirit. E a gente trouxe uma amarula, Nutella e morango, e aí criamos o cardápio de alcoólicos também, que a primeira bebida que levou o nome de milkshake, Ana, foi um batido com uísque, isso há 100 anos atrás. Então era uísque, leite e ovos, então levou o nome de milkshake. Então a gente remete a invenção desse produto através do Joia Rara, que é o nosso milkshake de Jack Daniel's Honey. E a gente trouxe também os presentinhos, né, como a nossa vaquinha, as canecas. Então a gente criou um negocinho tão perfeitinho, Ana, que a gente já queria ter 100 lojas. Eu falo que o sonho de todo franqueador, quando nasce, é ter 100 lojas. Então, dentro da cabeça, a gente já teria 3 lojas no primeiro ano, 30 no segundo, 60 em 2022 e 100 lojas em 2023. E a gente fechou com 5 lojas no primeiro ano, mesmo com o lockdown, Gustavo. 39 lojas no segundo ano, 180 lojas em 2022. Eu falo que foi quando o Brasil começou a nos enxergar, e quando o sonho da 100ª era em 2023, nós fechamos com 420 lojas. Hoje a gente está com 755 lojas no Brasil, 2 nos Estados Unidos operando, e mais 6 franquias vendidas para Orlando, e 2 franquias vendidas já para o Paraguai em implantação. Então, agora eu vou tomar meu chazinho aqui para ouvi-los um pouquinho. Não, mas esse é um resumo do resumo, Ana, de como a Milk Moo chegou até aqui. E com emoção, né? Porque a abertura da primeira, logo antes do lockdown, enfim, ainda assim, como você bem comentou, conseguiram abrir lojas naquele ano, né? O que é uma vitória, sem dúvidas, naquele ano que ninguém sabia direito como é que ia ser, o mercado de food service sofreu muito, né? E depois vieram aí nessa recuperação. Você comentou que 2022, 2023, a marca começou a ser reconhecida. Ana, só para não perder o gancho desse seu comentário, desculpa te interromper, mas essa foi a vantagem da gente já estar no chão. Não tinha como cair mais, entendeu? Agora, meu outro negócio, senhor Lohan, em 2 meses eu fechei no vermelho de R$150 mil, não tinha de onde tirar, protela os títulos para pagar os fornecedores. Então, assim, o negócio que já era existente foi muito duro, que eu acredito que todos os empreendedores do Brasil sofreram como a mim, sobretudo os que não eram no ramo de alimentação, que ainda tinham uma válvula de escape de delivery. Nós não nascemos para ser delivery, Ana, e hoje nós somos a maior marca de sobremesa dentro do delivery brasileiro, dentro do iFood. Então, a Milk Moo é número 1. Ninguém vende mais milkshake, mais sobremesa no delivery, que é a Milk Moo, um produto que no nosso micromundo a gente inventou o delivery, porque eu nunca tinha pedido um milkshake pelo delivery, porque o sorvete, você pede, ele vai congeladinho, o suco, ele vai naquela consistência, o milkshake ainda tem esse pormenor que ele tem que ir na consistência nem tão sorvetuda e nem tão aguada. Então, um pouquinho do parênteses. Então, como a gente já estava no chão, Ana, só dava para ir para frente, não dava para descer. Então, era só isso que eu queria abrir. Muito bom, né? Eu ia perguntar justamente como é que foi nesse período, quer dizer, quando vocês abriram a primeira loja, imagino, como você bem comentou, vocês nem nasceram para fazer delivery, vocês não deveriam nem ter previsto isso ainda, né? Esse tipo de operação, assim como vários operadores aqui no Brasil de food service tiveram que, do dia para a noite, criar produtos que chegassem melhor no consumidor por meio de delivery, né? Uma apresentação bacana, com embalagens diferentes, foi uma correria para se adaptar a esse momento. Você já começou se adaptando, então, né? Exatamente, Ana, por conta de uma necessidade, né? A gente precisava vender e a gente aí não tinha balcão. Então, o que a gente vai fazer? Então, tanto que a gente testou o nosso copo, que o nosso copo de balcão é um copo de papel, o milkshake, o copo chegava totalmente mole, derretido, não funcionava, então a gente teve que achar um fornecedor
de copo de isopor naquele momento, 22 de março de 2020, tudo fechado, a gente teve que improvisar. E dali, daquela dor, a gente conseguiu operar. Então, a gente conseguia chegar, eu nunca esqueço de uma criancinha dos seus 12 anos de idade, uma menininha, mandando um WhatsApp, porque nem delivery, nem plataforma a gente tinha, porque naquela época a gente não nasceu para ser delivery, o iFood não dava conta, era uma hegemonia total, não dava conta de atender. A gente virou delivery no iFood 4 meses depois. Naquele momento era o WhatsApp e direct de Instagram, ligando para os amigos, me ajuda aí. A gente vendia suados R$300 por dia. Nosso milkshake era 12 o pequeno e 15 o de 500 ml. Então, ticket média ali de 13, 14 reais. A gente vendia 20 milkshakes por dia rodando no meu carro. Aí uma menina mandou uma mensagem, acho que era tipo 8 horas da noite. Ela, olá, vocês estão abertos? E ela já tinha pedido no mesmo dia. Eu falei, estamos. Ela, graças a Deus, eu quero um chicletinho de 300 ml. Então, era isso, são aprendizados que as dificuldades nos trazem, né, Ayane? Então, total. A gente conseguiu fazer do sorvete um milkshake naquele momento e a gente conseguiu chegar na casa das pessoas do nosso jeito. Então, ali a gente já se superava e mal imaginaríamos que no futuro seríamos a maior marca de sobremesa dentro do delivery, né? Então, isso foi muito bom. Muito gratificante. O que você diria que são as características da marca que fizeram com que ela crescesse tanto nesses últimos anos aí, né? A gente já vê que você é uma pessoa que busca inovação, que se arrisca, né? Acho que isso é fundamental para posicionar a marca e para, pelo menos, testar a marca, né? Mas o que você acha que fez diferença, assim, para vocês, para crescer de forma muito acelerada nesses últimos anos, né? Tá já no exterior, enfim, é algo que muitas marcas de food e outras, né, de varejo aqui no Brasil, ainda não conseguiram fazer com muito mais estrada, né? Ayane, eu acho que, primeiro, a Milk Moo tem um carisma único, eu acho que isso é indiscutível, então a gente consegue se conectar com as pessoas, a gente não é uma marca que clusteriza classe social, a gente não foca numa classe social, então a gente consegue se comunicar da mesma maneira com a classe A, B, C, D, E, que é uma qualidade de poucas marcas, né? Então, eu brinco que a Milk Moo é Havaianas, é Coca-Cola, então a gente se conecta com as pessoas. Então, eu acho que esse é um super trunfo. Eu acho que, na verdade, a Milk Moo tem essa pujança de acontecimentos desde o primeiro dia. Então, é lógico que a gente ficou mais famoso nos últimos 2 anos, mas essa rotina de crescer, de implantar loja, de inovar, ela faz parte da nossa cultura, né? Então a gente já nasceu assim, a gente já nasceu para ser grande. E a gente tem eu brinco que é um sonho grande, mas com humildade, né? Parece um paradoxo, mas é sonhar grande com o pé no chão. Então a gente é muito sonhador desde sempre. Então, o meu sonho hoje, Ayane, se me perguntarem, é que a Milk Moo seja uma marca global. Se vamos conseguir ou não, eu falo que está tudo escrito nas estrelas, mas a gente trabalha para isso acontecer desde o primeiro dia. Então, dentro de nós, a gente já nasceu internacional, sabe? O nome foi um nome que pudesse ser lido em qualquer lugar do mundo. A gente teve essa preocupação, não foi uma coincidência. Então, a gente queria, no primeiro dia, eu falei, nós vamos ter uma loja no aeroporto de Congonhas, que a gente ainda não tem, e uma loja na 5ª Avenida em Nova York. Eu falei, isso olhando para o saldo da conta, viu, Gustavo? 0,00 e tudo ali, lockdown. Então, assim, a gente nasceu com esse sonho e a gente queria ter 100 lojas no Brasil. E aí eu falo que eu brinco assim que quando Deus olha de cima, pega o mapa mundi ali, ele vê uma fumaça rosa assim no meio do Brasil, sabe? Com energia e uma vontade de fazer acontecer, Ayane, todos os dias. Então, a gente é assim desde o primeiro dia. Então, pautados ou tendo como no coração essa cultura da inovação, que a gente já nasceu inovador. Então, a gente nasceu focado num produto consolidado, então a gente sabia que não era um produto que teria um hype e cairia, né? A gente tem grandes players aí, cujo milkshake é o prato principal das pessoas, só que não dão atenção, protagonismo. Eu falo que o milkshake sempre foi um injustiçado. E aí, na carona disso, desse valor que a gente tem, que é a inovação, começou-se
começaram-se as collabs, né? Então, eu tento fazer uma collab com a Lupo e com a Tilibra, que está aqui atrás de mim, os caderninhos, né, que a gente fez também, desde quando a gente tinha 14 lojas, Ayana. Então, eu tento. As pessoas não me davam a devida atenção, mas eu tentava. Então, 400 lojas depois, eu consegui materializar o que a gente começou a plantar 3 anos e meio atrás, sabe? Então, aí a gente veio com o caderno da Tilibra, a gente veio com as meias com a Lupo, a gente veio com o copo com a Stanley, a gente veio com esse que foi a grande virada de chave da companhia, da marca, que foram os produtos com a Piracanjuba, né? A gente veio com o Proteico de Pandora e de Mimosa, com o Pira Kids, que em 4 meses a gente vendeu 8 milhões de caixinhas só desses produtos. Então, a gente dobrou o alcance que os milkshakes tinham, né? Então, a gente vende hoje, em média, 2 milhões de milkshakes por mês. A gente vende mais 2 milhões de bebidas proteicas e de Pira Kids somados. Então, a gente vende 4 milhões de produtos por mês e alcançando muito mais lugares que a gente ainda não tinha chegado como loja, né? Então, a gente, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem 70 lojas e nós temos 770 pontos de venda que vendem o nosso Proteiquinho e o nosso Pira Kids. Então, eu brinco que a gente vive de inventar moda, viu, Ayana? E isso não é só inspiração. A gente, como compor uma música, a gente tem uma reunião que, por sinal, foi hoje, toda quarta-feira, 9 da manhã, religioso dentro da companhia. A gente tem uma reunião chamada Inovação e Planejamento. Então, que a gente transpira inovação. Então, a gente já está falando de Páscoa de 2026. Então, a gente já está com o calendário pronto até agosto do ano que vem. Lohan, isso tem muito a ver com você, porque assim, o que você traz para a gente desde o começo desse nosso papo é que desde lá de trás, com 10 anos, com os brigadeiros, você tem uma inquietude ali, né? Então, eu vejo a Milk Moo como uma marca que não para, né? Tá sempre com uma coisa nova, seja em collab, seja com um produto novo, seja com um olhar novo. Tal. Isso tem muito a ver com o Lohan? Gustavo, é uma pergunta difícil assim, de responder, porque eu acho que as histórias se confundem, né? Então, assim, a Milk Moo é minha vida e, de alguma maneira, eu também sou muito da vida da Milk Moo, né? Então, somos um só. Eu acredito que a cultura tem que emanar de algum lugar, tem que nascer em algum lugar, né? Então, a cultura de simplicidade, a cultura de cuidar das pessoas, a cultura de fazer o que ninguém nunca fez antes, né? Então, a gente é atrevido, né? Então, a gente gosta de fazer o que ninguém nunca fez. Por exemplo, a gente fez um milkshake de Ruffles. Foi a primeira vez na história da Ruffles eles fizeram uma collab podendo manipular o produto. Eles já fizeram collab, parcerias, mas só entregando um saquinho. Eu falei, vocês nunca fizeram? Então agora que eu quero mesmo. Então, a gente é atrevido nesse bom sentido, né? Em 70 anos de Piracanjuba, uma das maiores do Brasil, 70 anos, a primeira collab da história da Piracanjuba foi com a Milk Moo. Então, a gente... eu brinco que quando a gente abre uma loja no interior, Gustavo, é como se fosse... Antigamente eu falava Beyoncé, agora eu tô falando, é como se fosse a Taylor Swift. É como se fosse a Taylor Swift chegando na cidade. Só que se a Taylor Swift está lá todo dia, ela deixa de ser uma grande atração também. Então a gente chega bombando. Mas se a gente não trouxer novidade, sempre com o objetivo de encantar o nosso cliente, a gente acaba virando paisagem, né? Então, se a gente não tiver essa cultura da inovação viva, a gente acaba virando rotina, e a gente não pode virar rotina, né? A gente tem que ser o melhor momento do dia, da semana ou do mês do nosso cliente. E uma coisa que as grandes marcas erravam muito no passado era nichar o cliente, né? Por exemplo, nós fomos a primeira parceria no Brasil da Adidas no Ad Club, que é o clube de fidelidade da Adidas. Antes, as parcerias eram proteína, Smart Fit Academia, copo de Stanley para hidratação. Só que as pessoas se esquecem que o cliente é o mesmo, né? Então, às vezes, eu vou correr hoje de manhã, mas
no final do dia eu também posso ir com a minha namorada, com o meu namorado, com a minha filha, com o meu filho, tomar o Milk Moo. Então, é o mesmo cliente. Então, a gente veio também disruptando essa cultura que a Adidas até então tinha, trazendo botando o cliente no centro. Então, a gente pensa, como a gente vai encantar o nosso cliente hoje, né? Aqui no Brasil, a gente chama os nossos clientes de Mooners. Como que o Mooner vai falar, nossa, que massa, a gente vive para isso. Então, por isso que a gente fica sempre inventando moda, viu, Gustavo? E moda mesmo, né? Tá aí as meias, enfim, tudo para mostrar que tem tudo a ver com moda. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui nesse Bora Varejar de hoje, falando sobre food service, mais do que isso, né? Falando sobre inovação, estratégia de marca, branding, com o Lohan Soares da Milk Moo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Bora Varejar desta semana, falando de Milk Moo, essa marca que, se você não conhece ainda, porque você não olhou direito aí nos shopping centers, nas ruas pelo Brasil, provavelmente você já viu aí uma cor aí de vaca malhadinha, um rosinha, enfim, em algum lugar, porque você passou ultimamente, porque a marca tem se expandido de maneira radical no Brasil, e agora não só no Brasil, também em outros países, nos últimos 2, 3 anos especificamente. Aqui está com a gente o Lohan Soares, que é o CEO fundador da marca. Gustavo Groman, tem mais uma pergunta? Eu tenho, mas antes eu queria contar uma historinha rápida que tem a ver com Milk Moo, Gustavo e mercado de consumo. Tá? É o seguinte, quando eu entrei na mercado de consumo, Lohan, vamos colocar que eu ia começar a trabalhar na mercado de consumo numa segunda-feira, né? E eu saí do meu antigo trabalho numa quarta-feira. E na quinta-feira, o meu time, que é o São Paulo, ia jogar em Goiânia. E eu tenho um grande amigo meu que mora em Goiânia. Eu falei, nossa, eu vou ter 2 dias assim que eu posso... e aí eu resolvi ir até Goiânia, na casa desse amigo meu, para assistir o jogo do meu time, né? A passagem de avião estava muito cara, né? E aí eu resolvi ir de ônibus, que de São Paulo até Goiânia de ônibus, lá se vão umas boas 12, 13 horas, né? Pois bem, viajei a madrugada inteira, o começo da manhã, cheguei, não sei, aí de repente você até pode me falar melhor, acho que na rodoviária ali de Goiânia, né? Isso a gente está falando de finalzinho de agosto de 2022, tá? E aí vocês já tinham mais de 100 lojas, como você falou, mas aqui em São Paulo, ou não tinha, aí você pode me falar, ou pelo menos a gente não conhecia, né? E aí, saindo ali do ônibus, calor na rodoviária, eu me deparo com uma loja da Milk Moo. Nossa, que nunca vi e tal. E fui lá e tomei um milkshake, né? Dias depois, eu estava começando no mercado de consumo, tendo a acreditar que eu, pelo menos da equipe da mercado de consumo, fui o primeiro a consumir Milk Moo, né? Então fica a historinha, você já comenta e aí já emenda com a pergunta, né? A gente estava falando no bloco anterior, Lohan, muito dessa coisa você falou, o nosso cliente encantar tal. Queria que você falasse um pouco da visão que vocês têm em relação ao cliente e à experiência do cliente, como vocês podem, com produtos, com collabs, com o que tiver na cabeça de vocês aí, melhorar essa experiência. Como é que vocês tratam isso hoje, Lohan? Cara, primeiro que infelizmente você não veio ver o São Paulo jogar com o Vila, né? Porque eu sou Vila Nova Roxo, e esse time, rapaz, não sobe para a Série A, nem a custa de Reza Brava. Você sabe que o ano retrasado, 2023, a gente precisava de ganhar um jogo lá em Natal contra o ABC, que é um time que era o último colocado, já estava rebaixado. Eu fui lá. O que aconteceu? O Vila perdeu e não subiu. Eu nunca vi o Vila na Série A, Ana. Olha que sofrimento. Então,
Se fosse o meu time também, Gustavo, eu ia até em Tóquio, viu? Para ver um jogo importante desse. Mas essa loja que você falou é a nossa segunda franquia. Então, ela foi nossa terceira loja aberta. Minto, a quarta loja aberta no Brasil inteiro, digamos assim. A gente só tinha em Goiás e a gente abriu no Morumbi Shopping às vésperas do segundo lockdown. Então, em São Paulo, a gente demorou um pouquinho mais para tracionar o negócio. Hoje, São Paulo é disparadamente o nosso maior estado, né? 1/3 do sellout está em São Paulo e a gente tem mais de 220 lojas no estado de São Paulo. Mas, voltando à parte dos clientes, né? A sua pergunta foi como a gente... A visão que vocês têm em relação ao cliente e a melhora da experiência dele. Como vocês conseguem fazer isso e o foco que vocês têm nisso hoje em dia, seja com produtos, com collabs, enfim. Gustavo, primeira coisa, assim, eu acredito muito que negócio é gente, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que meu primeiro cliente é o meu colaborador. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente é Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo e nota 94. Então, a gente bota o meu time tanto feliz, satisfeito. Se eu não ganho esse prêmio aqui, Gustavo, eu fico doente. Então, meus colaboradores são os nossos elos com o nosso segundo cliente, que é o nosso franqueado, que nós somos selo de excelência pela BF, que das top 50 Brasil, só 17 tem o selo de excelência, então 30 e poucos por cento, menos de 35% das maiores franqueadoras do Brasil tem essa chancela, que quem dá são os franqueados, e aí essa corrente do nosso time do Epicentro, que somos mais de 100 pessoas, mais nossos franqueados, para chegar na ponta esse encantamento para os clientes, que na Milk Moo já começa um diferencial, Gustavo, chamando os nossos clientes pelo nome. Então, eu fui garçom, cara. Então, eu odiava com todas as minhas forças, como a maioria dos casos o garçom é tratado, né? Ele não tem nome, muitas vezes as pessoas nos chamam por um assovio, né? Então, isso foi me incomodando ao longo dos anos. Ó, tô com o sino aqui, vendeu uma franquia agora. Então, 750. Beleza! Tô com o sino. Mas o nome é o som que o ser humano mais gosta de ouvir. Então, eu me incomodava muito com isso. Então, mesmo eu me apresentando na mesa, poucos clientes me chamavam pelo nome. E eu falei, na Milk Moo, todo mundo vai ter nome. Então, a gente pergunta o seu nome na entrada. Qual que é seu nome? Gustavo. No final, eu entrego nosso copinho acompanhado de uma saudação, que aqui na Milk Moo é bom Milk Moo para você, Gustavo. Bom Milk Moo, Gustavo. Então, a gente começa no encantamento. Primeiro, visual. Segundo, chamando o nosso cliente pelo nome. Terceiro, os nossos sabores têm nomes, então eles criam um afeto. Eu amo Pandora. Quando eu vejo um cliente de Manaus, um cliente de Macapá, ou de Porto Alegre, pedindo um mimosa, um Pandora, eu choro de emoção, porque a gente faz tudo para encantar, né? Então, ter um nome, isso vai aproximando. E, por último, e tão importante quanto, a gente tenta sempre surpreender o nosso cliente com as nossas inovações. Então, como a loja chega, já é um encantamento, porque ela é linda, ela chama atenção, esse carinho que a gente tem no atendimento com o nome é um complemento de experiência. E terceiro, para o relacionamento não ficar monótono, a gente vai inventando moda. Nesse momento, eu não estou com um copo aqui, acabei falhando nisso, mas a gente está com o Milk Moo, que é um copão desse tamanho assim, de Halloween. Então, a gente se veste de Milk Moo, que no fundo do copo tem uma surpresinha, você rasga o copo e tem um Fofomu, que é a nossa vaquinha fofinha de Halloween. Tem ela de múmia, Frankenstein, abóbora e esqueci qual que é o outro. Mas vou ver se até o final da entrevista eu pego para mostrar para vocês. Então, a gente vive de encantar as pessoas, Gustavo. Muito bom, muito bom. E as collabs são parte fundamental desse encantamento também, né? Você citou aí o caso da Ruffles, mostrou aí alguns produtos pra gente, com Tilibra, Piracanjuba, segmentos que
alguns um pouco relacionados, né? Se a gente for considerar alimentos aí, bebidas, e outros nada relacionados, mas que vocês viram ali, e foi muito bacana a gente no palco do Latam Retail Show, você contou um pouco dessas histórias, inclusive para você que está acompanhando a gente aqui, confere lá no portal mercadoeconsumo.com.br, tem a cobertura dessa palestra que a gente fez no Latam Retail Show. Você falou muito sobre isso, né? Você tem uma ideia e aí vai atrás da marca e fica ali até conseguir virar aquela parceria, né? Você citou o caso inicialmente aí, não me lembro se foi Tilibra ou foi Lupo, que você tentou quando você estava na loja 14, e eu me lembro que lá no Latam você disse, quando a gente chegou na loja 400, a gente conseguiu, demorou um pouquinho, mas não deixou de insistir, né? Justamente, Ana, eu acho que o universo, acho que assim, tudo que a gente tenta muito acontece, não tem jeito. Eu falo que o longo prazo é um cara muito fiel. Então, se você quer uma coisa e você vai obstinadamente atrás, acontece, a conta fecha. Então, eu tinha muito sonho de virar caderno com a Tilibra, meio com a Lupo e chinela havaiana, viu? Tô tentando, a turma é mais difícil. Já tentei abrir 200 portas. Uma hora vai sair meu chinela havaiana com a Milk Mo, sabe, Ayane? Então, a gente vai tentando. Então, hoje acaba facilitando. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a Adidas que nos procurou. Então, foi a iniciativa da Adidas. Então, acho que o movimento vai virando o jogo, né? Você tenta tanto, aí do nada a Adidas te procura. Meu, para mim isso aqui foi encantador, né? Então, fiquei encantado, feliz, fiquei sem dormir uma semana de alegria e de dizer que estamos na terceira onda. Então, quando o Luffy, que é meu parceiro dentro da Adidas, falou, Milk Mo, eu quero X vouchers, né? Quero tantos vouchers. Eu falei, Luffy, ele queria para um mês. Eu falei, Luffy, não vai durar uma semana, você vai ver. Acabaram em 3 dias. E aí a gente já vem com a segunda onda, com a terceira onda de Milk Mo junto com a Adidas. Então, isso mostra a consolidação da marca e essa união, e principalmente com a marca jovem para o grande público, aliada às maiores do mercado, acaba fortalecendo a credibilidade perante o mercado 360 graus, Gustavo. Ô, Lohan, me diz uma coisa. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 29 de outubro de 2025, né? Daqui para frente, né? O que vai ser da Milk Mo, né? Onde vocês vão chegar? E assim, você já falou do sonho ali antigo, do aeroporto, então, pelo obstinado que você em algum momento o aeroporto de Congonhas vai ter uma Milk Mo, né? Mas você falou das lojas dos Estados Unidos. Eu quero Havaianas de vaquinha também. Havaianas. Das lojas dos Estados Unidos, como é que está isso, a expansão dos Estados Unidos, e vai para mais países, outros países da América, países da Europa, enfim, daqui para frente, para onde que vai a Milk Mo? Gustavo, a gente entende que o nosso platô Brasil, nesse modelo de negócio, são mais ou menos 1.500 lojas, né? Embora os estudos nos indicam para em torno de 2.000 lojas, eu acho que com relativa facilidade, entre aspas, né? Se a gente mantiver a dinâmica que a gente tem de 200 lojas por ano, 250 lojas por ano, em 3 anos a gente bate as 1.500 lojas. Então, a gente está em testes aqui já em Goiânia com a Milk Mo Festa, que é um novo modelo de negócio, que é um quiosquezinho lindo, fofinho, para você levar Milk Mo para a festa da sua filha, para o seu casamento, para pequenos eventos. Eu sempre brinco, não é para o show do Nat Roots, não. É só com a festa de aniversário, 15 anos, casamento, inauguração de uma clínica, e por aí vai. Então, a gente deve vir com esse novo modelo de negócio que deve ser lançado para os franqueados em janeiro, e a gente começa a operar em março. Então, já está até no TikTok, um vídeo viralizou. Foi até minha noiva que fez, a Milk Mo na sua festa, depois vocês olham no TikTok. E isso já é um novo modelo de negócio. Eu acredito, Gustavo, piamente, que a gente vai tentar, eu falo que se não der certo uma coisa, a gente vai até dar certo. Então, o meu desejo, meu objetivo com a Milk Mo é que a gente vá para o mundo inteiro. Agora, a gente tem a humildade suficiente de saber que a gente não tem um histórico de muito sucesso de internacionalização. Meu parceiro da internacionalização, o Edival, que é meu sócio nas lojas dos Estados Unidos, que mora lá em Miami, tocando nas lojas, ele fala uma frase muito legal, que é: a internacionalização escreve-se a lápis, porque a gente tem que apagar, escrever de novo, apagar, escrever de novo. E o sucesso em um país,
ele não serve de nada para o sucesso em outro país. Então, a Colômbia é um recomeço, o México é outro recomeço. Então, eu acho que é uma jornada de longo prazo, com muito pé no chão, mas com um sonho muito grande. Se vai dar certo ou não, está escrito nas estrelas, mas a gente vai tentar, enquanto a gente tiver com condições de trabalhar nesse projeto. Então, tem novo modelo de negócio, tem esse sonho que não tem fim, né? Um sonho infinito. Eu falo que o mundo é muito grande e o desafio de operar um negócio num idioma, numa cultura que você não está inserido. Eu falo que mais do que falar o idioma, Ana, é entender a piada. Então, você não tem um amigo de infância para chamar. No final das contas, nós somos varejo, né? E varejo, você precisa de gente comprando lá na sua porta. Então, assim, eu falo que a gente começou no nível mais hard, que é os Estados Unidos. Estados Unidos é a cultura mais fechada que tem e não é fácil operar lá. Então, por diversos fatores, né? Agora, nós falamos, daqui a pouco a gente tem mais 3, 4 lojas em Orlando, 2 lojas no Paraguai, a gente começa a ter mais alíquotas do que dá mais certo, do que não dá tão certo. E eu acho que dentro de alguns anos, a gente, vamos botar aí, até 2030, quem sabe, a gente não tem 100 lojas fora do Brasil. Da outra vez eu queria 100 lojas no Brasil, deu 400. Vamos continuar com 100 lojas de sonho, vai que vira mais. Muito bom. Estaremos aqui na Mercado e Consumo esperando para contar essas novidades, tá, Lohan? Não se esqueça da gente. Pode me chamar e eu espero estar com voz da próxima vez para contar, viu, Gaiana? Bom, estamos nos encaminhando aqui para o final do Bora Varejar de hoje, com esse case sensacional aí da Milk Moo, fazendo super sucesso no Brasil. Gaiana, achei. Que bacana, Milk sensacional. Milk Moo, olha que legal. A gente se veste de Milk Moo, aí a gente tem a vaquinha, que é o Fofomu, que a gente chama. Olha, o nosso Frankensteinzinho, nossa bruxinha, nossa múmia e nossa abóbora. Eu vou rasgar aqui antes de você. Então, tem o milkshake aqui dentro, 700 ml. Você toma o milkshake e ainda rasga aqui, ó. Vamos rasgar. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos ver aqui, ó. Rasguei, vamos ver qual que é a surpresa desse aqui. Ó, a gente veio com a múmia. Sensacional. Vou abrir aqui para o nosso cliente. Então, essa é a campanha do momento. Nosso Fofomu dentro do Milk Moo. Achei. Muito bom. Se tiver criança assistindo esse programa, vai ser complicado, hein, Gustavo? Pois é. Bom, a gente está gravando dia 29 de outubro, é promoção aí para o Halloween, né? Mas eu e Gustavo temos filhos, podemos já tratar desse assunto em casa, né, Gustavo? Meu filho com certeza estaria interessado se estivesse acompanhando a gente aqui, imagino que os seus também. Nas duas coisas, tanto no brinde quanto no milkshake. Exatamente. Não que a gente também não se interesse, né? A gente também gosta de coisa fofa e gostosa. Bom, mas estamos chegando aqui no final. Lohan, peço que você dê agora as suas palavras finais. A gente tem um quadro aqui chamado Checkout, em que os nossos convidados dão aí um recado final para o nosso público. E você é uma pessoa super inspiradora, super criativa, né? Tem muita coisa que o nosso público já pôde aprender e aprender contigo nesse bate-papo. Mas o que você diria aí para o nosso público varejista de food, enfim, que está tentando também empreender aqui no Brasil? Galera, primeiro, Ayana, agradeço muito o convite, apesar da pouca voz, fiquei muito feliz, eu acho que foi muito fluido, muito leve, passou até muito rápido. Então, quero agradecer o convite do Mercado de Consumo, o seu, né, que a gente já esteve juntos no mês passado, então foi muito legal revê-la, conhecer o Gustavo também. Gente, varejo, o que eu posso dar de amarrar, assim? Primeiro, varejo, eu falo que, poxa, o ponto no varejo é muito importante, então deem muita atenção para o ponto e cuidem das pessoas, cuidem dos colaboradores, que eu acho que quem faz acontecer de verdade são os nossos atendentes, são os nossos vendedores, e eu acho que quando você coloca gente no centro e cuida das pessoas incansavelmente, porque tem muitas vezes que eu ouço assim, o tal do funcionário, falei, amigo, se você tiver essa mentalidade, não vai dar certo. Então, você não cria cultura trocando funcionário, você cria cultura trazendo gente para o mesmo lado, para a mesma atmosfera. Então, eu acredito muito em cultura, em acreditar no que está fazendo, cuidar das pessoas e atente-se ao ponto que você está, ao tamanho da sua loja. Não existe aluguel caro, existe ponto que não vende. Então, aluguel de R$3.000 nem sempre
é mais barato do que um aluguel de 10 mil. Então, cuidado com essa conta mesquinha. Então, muitas vezes o ponto atrelado ao valor do aluguel direciona muito para o sucesso do negócio. Então, para Milk Moo, sobretudo, a gente acabou de abrir nossa primeira loja de rua em Porto Alegre, está bombando na Avenida dos Andradas, lá uma lojona grande com aluguel de 2 dígitos, eu posso dizer, e a loja está vendendo muito bem. Então, gente, cuida das pessoas, se liga no ponto, e nem sempre um aluguel de 3 mil é mais barato do que um de 10. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para a turma do varejo. Muito bom, muito bom. Lohan Soares, fundador e CEO da Milk Moo, super obrigada mais uma vez por estar comigo e dessa vez aqui no Bora Varejar, nosso podcast semanal aqui da Mercado e Consumo. Super prazer te receber. Prazer, galera. Bom Milk Moo para vocês. Bom Milk Moo para vocês. Até a próxima. Valeu. Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo, obrigada também mais uma vez aqui pela companhia. Obrigado, Ana. Que belo case e a gente sai engrandecido desse Bora Varejar. Obrigado, Ana. Obrigado, Lohan. E famintos, né? Nosso caso aqui. Bom, brigadíssima a você também, leitor do Mercado e Consumo, que acompanha nossos conteúdos no portal, nas redes sociais, no YouTube, enfim, onde você quiser saber sobre varejo, consumo e serviços no Brasil e no mundo, a gente está. Até a próxima.